Agora vai começar a aprovação dos projetos, a discussão dos projetos, melhor dizendo, né, Roberto? Fim do grande expediente, esse intervalo para esses assuntos serem tratados entre os vereadores. E agora vamos lá para a sessão. Dá mais uma relembrada para o nosso telespectador, por gentileza, Roberto? Tá certo. Em primeira discussão também, André, projeto 58/2011, autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que dispõe sobre a abertura das CMEIs, os períodos de férias escolares e da outras providências. O projeto precisa de maioria simples, estava com adiamento de 45 dias ao vereador André Luiz Rezec. Com relação à abertura, que não inclui sábados, domingos e feriados, né? E também outro projeto de lei 01/2012, autoria do vereador Otávio Alves Garcia, que altera a disposição da lei 3.829, de 10 de março de 2006, com relação à colaboração voluntária mensal para a Fundação Pio XII Santa Casa e o Lar da Criança. Bom, vamos mais uma vez lá para a mesa diretora dos trabalhos, Roberto, uma vez que a interrupção já terminou, os vereadores já se reuniram e agora começam os projetos a serem apreciados. Vamos acompanhar. Senhores vereadores, a todos aqui presentes, educadores, promoção social, a PAB, nós entramos num consenso, num acordo. Nós vamos nomear o vereador Paulo Correia Adoc para assinar os projetos, para que a gente possa ser votados na noite de hoje. Conversamos. Então podem aguardar que nós vamos fazer só precisa agora um tempinho para montar os pareceres, para que se possa nomear um vereador ad hoc, para que os projetos possam ser votados, tá bem? Vamos lá. Agora? Quem que é o líder do PDT? 3 minutos? Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, em nome dos professores, todos aqueles que aguardam com ansiedade a aprovação de um projeto importante, está salientando que, infelizmente, essa Casa de Leis tem acontecido alguma coisa que chama a atenção, não só a minha, mas de toda a população. E o senhor presidente, hoje o senhor mostrou realmente um descontrole total nessa casa, desrespeitando sim, o trabalho de um vereador, subestimando um trabalho de um vereador, principalmente quando esse vereador mostra uma conquista, e uma conquista não só minha, da população, em relação ao benefício conseguido no Benedito Realino Correia, no SECAP 2. Senhor presidente, acho que está tendo um descontrole muito grande nesse senhor prefeito, porque o senhor prefeito esteve na rádio comigo, garantiu um aditamento para se fazer a rua SECAP 4, o senhor disse aqui na tribuna que esse recurso era com recurso de um deputado, e o senhor prefeito, doutor Emanuel, disse que está fazendo isso com recurso próprio. Alguém está mentindo. Então eu gostaria que o senhor se comportasse como presidente eleito por nós, vereadores, e por uma população que representa, de uma forma que não subestime o trabalho desse vereador. Sou um vereador de 4 mandatos, respeito os meus colegas na casa. Gosto de ser respeitado. Jamais chegarei a esse ponto que eu estou chegando agora. Gostaria, e tenho certeza, faltando agora poucos meses para terminar um mandato, que a gente possa caminhar nessa casa, convicto, Cipriano, o senhor que é da bancada, que está aí comentando, todos aqueles, que nós possamos fazer um trabalho digno daquilo que a população espera. Fica muito mal tudo que está acontecendo e vinha acontecendo nas sessões anteriores. É ruim para toda a casa, não é ruim para mim e para você, não. Então eu espero que quando eu fui ali e falei em relação ao prefeito que atendeu uma reivindicação antiga dos moradores, eu não quero paternidade, eu quero justiça, trabalho que eu fiz, compromisso que ele fez com relação à minha pessoa como vereador e como vereador que sempre deu sustentação e ajuda ao prefeito. Parabenizei e agradeci ele por ter atendido, como vai atender as educadoras, como vai atender o sindicato, como vai atender os projetos da PAB, como vai atender tudo que essa Casa de Leis chega até essa Casa de Leis, como atende o Barreto Esporte Clube também, com os projetos importantes que chegam aqui à casa, e a gente sempre está aqui fazendo o nosso trabalho em prol da população.
Não tente subestimar o trabalho de um vereador. Não tenta tirar o brilho de alguém que realmente faz alguma coisa. Eu não estou brincando de ser vereador, Capetinha. Não estou brincando de ser vereador. Eu estou aqui há 4 mandatos e tenho projeções políticas, sim. Mas para isso eu trabalho. E esse trabalho eu não quero que seja subestimado por ninguém. Respeito o trabalho do Paulo, respeito o trabalho de todos aqui. E é assim que tem que ser feito nessa Casa de Lei. Respeito. Obrigado, nobre vereador Euripinho. Eu respeito as suas colocações, os seus requerimentos que o senhor faz com requerimentos por toda a cidade, de recapeamento, solicitações. O trabalho seu são vários requerimentos, todas as sessões, são muitos requerimentos feitos, né? Mas nós temos que destacar aqui as conquistas das verbas que vêm, né? E a pessoa, para crescer, não precisa pisar em cima de outra para subir. Pense sempre nisso. Continue fazendo o seu trabalho com humildade, como a gente também continua fazendo nosso trabalho com humildade, sempre em prol da população barretense. O senhor não precisa pisar em cima de ninguém para subir e não precisa de requerer paternidade nenhuma para poder ter os votos que Vossa Excelência tem. Não tem necessidade. Como o senhor mesmo disse, é um vereador já de 4 mandatos. Não precisa dessas coisinhas pequenas para poder crescer. Não é verdade? Agora vamos continuar com a ordem do dia. Discussão em segundo turno. Proposta de lei... Desculpe, senhores vereadores, eu peguei a ordem errada. Discussão em segundo turno. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2011, de autoria do vereador Guilherme Henrique de Ávila e outros, que altera dispositivos da Lei Orgânica do município de Barretos e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa. Aprovada por unanimidade em primeiro turno. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A redação final de proposta emenda à LOMB. Só para que aqueles que estão nos assistindo em casa... só para as pessoas que estão nos assistindo em casa, nós estamos redenominando a palavra SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito, para CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem um efeito mais abrangente nas próximas investigações que forem necessárias ser abertas. Projeto em segunda discussão. Projeto de autoria de lei... Projeto de lei número 159/2011, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Descarte de Materiais que especifica e dá outras providências correlatas. Com essa aprovação, maioria simples. Aprovado em primeira discussão, está em segunda discussão. Com a palavra, o autor Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Barretos, Big André, Juliano. Senhor presidente, como nessa casa eu tenho procurado fazer projetos que venham ao encontro da nossa população, da necessidade, e tenho tido a felicidade de ter sido aprovado muitos projetos de lei, mas como a gente tem questionado constantemente na casa, muitos projetos, infelizmente, Guilherme veio hoje aqui, falou de projetos dele, eu também tenho inúmeros projetos, e a gente cobra da prefeitura que a aplicabilidade dele, porque temos certeza que a população é que ganha com isso. Nós não temos que vir aqui, discutir, gastar nosso tempo, de repente ver todo aquele projeto, todo aquele estudo feito e não ter sequência daqueles que têm que realmente cumprir a lei. Senhor presidente, este projeto de lei é muito importante para a população e vou aqui estar explicando detalhes para que a população possa entender que a necessidade hoje do descarte desses materiais médicos, que nós sabemos que muitos, nós munícipes, têm em nossas casas farmacinhas caseiras,
onde os remédios vencidos, os medicamentos vencidos, ficam a Deus dará, e nós, às vezes, não sabemos como fazer para descartá-los. Muitos colocam no lixo comum, doutor Otávio. Muitos colocam em vaso sanitário. Muitos fazem de uma maneira errônea aquilo que provoca para o meio ambiente, provoca em todo sentido a contaminação, colocando em risco da população. A minha intenção com esse projeto de lei é colocar realmente condições para que, a partir de agora, a população possa ter um lugar para descartar em suas casas remédios que às vezes colocam em risco, em todo sentido, a família, em todos os sentidos, uma forma de poder descartá-los. Hoje, só para salientar, as farmácias em si, elas pagam por esse trabalho em relação à prefeitura, que vai até elas e cobra por quilo o descarte desses materiais para ser descartado num lugar correto. Por exemplo, hoje a gente vê os diabéticos em si, que tomam suas insulinas, usam os seus materiais descartáveis, perigoso, e às vezes acabam colocando ele em lixo comum, e já foi mostrado muitas vezes pessoas se contaminando com esse tipo de material. Então eu vou aqui fazer algumas explicações do motivo que eu estou entrando com esse projeto de lei, se tratando de saúde pública, e se tratando de um assunto tão importante, onde a campanha da fraternidade hoje, certo? Pede realmente atenção maior à saúde pública, em todos os aspectos, no atendimento à pessoa necessitada, na medicação. O doutor Kiko não está aqui, é um cobrador assíduo disso aí, em todos os aspectos. Nós não podemos brincar com a saúde, porque realmente está matando, e nós temos que realmente estar fazendo todo esse trabalho preventivo, para que nada aconteça no futuro. Então eu vou estar explicando detalhes desse projeto de lei, que eu tenho certeza, embora o nosso público presente está ansioso com relação aos projetos, mas tenho certeza que é muito importante vocês como educadores, vocês como da rede pública, pessoas formadores de opinião, possam estar levando esse projeto, uma vez aprovado, para que possa ser colocado em prática. Então, esse projeto ele autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Descarte de Materiais, que especifica e dá providências correlatas. Os profissionais da saúde, há muito tempo, vêm alertando, isso aí é muito preocupante, sobre os riscos de automedicação e do armazenamento de produtos farmacêuticos dentro de casa. Todavia, cada vez mais surgem aqueles que por hábito ou às vezes por necessidade mantêm a chamada farmacinha caseira, em caixas improvisadas no armário do banheiro. Lá estão os remédios para cólica, febre, dor de cabeça, anti-inflamatório, antibiótico, e as seringas e materiais curativos. Todo esse material, às vezes, a gente acaba armazenando dentro das nossas casas, às vezes por não ter aonde descartá-lo, ou às vezes por falta de orientação. E aí, a questão que todos, por falta de postos específicos de coleta desse tipo de resíduo, a maioria das pessoas acaba fazendo o descarte de forma errada. E eu acabei citando aí para vocês. Um estudo feito pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Bioquímicas de Oswaldo Cruz, o Nilton, entrevistou 1.009 pessoas na cidade de São Paulo. E dessa entrevista, apenas 2,7% dos entrevistados já sabiam ou já haviam recebido alguma orientação como descartar esses medicamentos. Uma minoria. E aí, nós fizemos com esse levantamento que 75%, mais que 75% das pessoas, descartam a medicação no lixo doméstico. E que 6,34% jogam na pia ou no vaso sanitário. E mais, 92,5% nunca perguntaram sobre a forma correta de fazê-lo. Então é um assunto interessante, e em Barretos a realidade não é diferente. Atualmente não há nenhuma lei, certo? Norma ou regulamento sobre a obrigatoriedade, doutor Otávio, sobre a obrigatoriedade de ser dar destino correto aos medicamentos com prazo de validade vencido. Não tem.
e infelizmente não tem. E isso é uma coisa tão prática e comum que eu acho que através da parte educativa que vai chegar até as pessoas, nós teremos condições de fazer de uma forma consciente. Hoje as concentrações de medicamentos detectados em rios, lagos e também no mar são preocupantes, pois são substâncias químicas que estão contaminando o meio ambiente. Muito se fala, e nós estamos falando constantemente do meio ambiente, de projetos voltados ao meio ambiente, como foi citado uma lei minha da sacolinha plástica aqui, que nós já um ano atrás já estávamos preocupados e conseguimos dar um destino para esse tipo de procedimento. Hoje nós vimos também o descarte desse medicamento ser uma coisa preocupante com o meio ambiente. E nós estamos aí, através dessa propositura, fortalecendo com adesão os novos integrantes desta casa, e tem como objetivo dispor sobre o que fazer com os remédios, Juliano, vencido, que estão em casa. Agora nós teremos uma opção, uma forma de poder fazer de uma maneira consciente. Então, a lei, ela especifica os artigos, e o primeiro artigo ele fala que o Poder Executivo, aí nós faremos o trabalho, sim, de cobrar, doutor Otávio, o Poder Executivo, autorizar e criar um programa municipal de descarte dos medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, correlatos em desuso, deteriorados ou com prazo de validade vencida, com a finalidade de conscientizar a população a descartar esses medicamentos desapropriados. Então, essa é a intenção de conscientização. A população tem que se conscientizar de como fazer isso de uma maneira consciente. Já no artigo 2º, aí nós falamos aí alguns tópicos para poder fazer esse programa, o descarte consciente. Os materiais de descarte que se refere ao artigo 1º, eles deverão ser depositados em urnas coletoras instaladas nas unidades básicas de saúde. Então, aquele munícipe que falar, doutor Otávio, aonde que eu tenho que descartar esses remédios vencidos, que eu estou com medo, fica aqui exposto, às vezes alguém pode utilizar na hora de um determinado momento e acaba até tomando vencido, onde eu vou descartar? Então, terá nas unidades básicas de saúde uma urna coletora instalada para poder atender essas necessidades. Então, entende-se por coletora uma urna invólucro lacrada com abertura superior. É uma urna que não terá acesso de dificuldade de abertura, ela vai ser lacrada, onde as pessoas só irão depositar os remédios vencidos para que possa ser feito o descarte. Como está ali exposto no PowerPoint, descarte correto de medicamentos daquela forma. Até o Kiko não está aqui, tinha uma lei do Kiko também de pilhas, né? É mais ou menos nesse estilo. Nós colocar caixas para realmente coletar, né, doutor Reginaldo? É muito importante esse projeto, no sentido que a população possa se conscientizar de como fazer o procedimento correto. A urna coletora deverá ser colocada em local da fácil visibilidade dos munícipes. E no artigo 4, ela deverá ocorrer a fixação nas unidades básicas de saúde de cartazes descrevendo a importância do destino dos materiais de descarte. Enfim, tem projetos também meu que eu fiz em relação à saúde, onde a gente pede que coloque a relação de remédios de uso contínuo, cartazes proibindo as drogas, enfim, vários projetos de lei de minha autoria em relação à saúde pública, que eu peço e estou pedindo que seja colocado em prática. Como não quero utilizar, como o Guilherme disse, de até entrar na promotoria, mas, se possível for, vou começar a cobrar dessa forma, porque, como sempre diz meu amigo Capetinha, eu não estou brincando de ser vereador, estou fazendo aquilo que eu acho que é correto para a população, enquanto aqui estou. Então, o descarte correto dos medicamentos vencidos, ele tem, e os não utilizados, eles têm agora uma destinação correta. Então, eu peço, no artigo 5º, a coleta das urnas com os materiais de descarte deverá ocorrer por funcionário credenciado do Poder Executivo Municipal, que é a da Saúde, para poder fazer essa coleta, doutor Otávio. O destino final do procedimento de destruição dos referidos materiais serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal através de decreto. Então, nós estamos aí finalizando, as urnas deverão ser lacradas, em termos circunstanciados, assinado pelo farmacêutico responsável da unidade básica de saúde.
Então, as urnas lacradas ficaram guardadas em local seguro, longe dos medicamentos disponíveis à população até a sua coleta. Então, o termo circunstanciado deverá conter o nome, fantasia, o princípio ativo, a qualidade do lote, a foto do fabricante, data de validade, enfim. É um projeto que eu estudei com bastante detalhe, minuciosamente, de uma forma que fique realmente o poder público responsável, o executivo, para que nós possamos realmente resolver de vez um problema seríssimo, que é o descarte desses medicamentos já vencidos. O projeto em epígrafe merece aprovação, tendo em vista estar cuidando de toda a população barretense e também do meio ambiente. Como eu disse, além de cuidar do meio ambiente, ele vai realmente dar uma destinação final. Enfim, senhor presidente, eu peço aos meus colegas vereadores, aqueles que estão atentos às minhas explicações, a população presente, os telespectadores da TV Barretos, né, um programa de grande audiência, que possa ficar bem atento quando a aprovação desse projeto, quando a efetivação desse projeto e quando sim da cobrança para que essa lei possa ser colocada em prática o mais rápido possível, e a gente fica feliz de poder deixar mais uma marca nessa Casa de Leis de um projeto que trata da nossa saúde pública, que trata principalmente do meio ambiente com relação ao descarte. Hoje, esse descarte de medicamentos vencidos, e como eu disse, as farmácias hoje, elas pagam por esse trabalho para a prefeitura, através de, por quilo, para poder fazer esse descarte. Hoje, se uma pessoa chegar numa farmácia e falar, meu remédio está vencido, onde que eu jogo? Ele não vai poder pegar o remédio seu para poder dar uma destinação final, uma vez que ele paga para que isso seja feito. E hoje não. Hoje, com a aprovação dessa lei, Milton, nós colocaremos as urnas dentro das unidades básicas de saúde e assim os descartes poderão ser feitos sistematicamente, sem nenhum constrangimento por aqueles que realmente vai desfazer daquilo que pode prejudicar a saúde da sua família, de todos aqueles que estão envolvidos nesse processo. Então, senhor presidente, quero aqui agradecer atenciosamente todos aqueles aqui que estão nos ouvindo, pedindo para que nós possamos colocar em prática e pedindo que o projeto seja aprovado nessa lei. Muito obrigado. Continua em discussão, não havendo mais oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei. Quem pediu a redação final foi o Cipriano. Eu não falei, mas estou falando agora. Projeto de lei número 7/2012, de autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a criação da TV Câmara e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vista do vereador Videlso Paixão Leite Júnior. Pela normal tramitação. Estou dando pela normal tramitação. Aprovado em primeira discussão, está em segunda discussão. Não havendo... Você vai discutir? Com a palavra, o vereador André Luiz Rezé. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu estou ocupando a tribuna porque na semana passada nós discutimos muito sobre o assunto. Logo após a sessão, o vereador Cipriano chamou e nós nos reunimos e eu gostaria de deixar claro. Eu realmente tenho algumas ressalvas sobre os cargos serem em comissão e quanto ao conselho editorial. Entretanto, em conversa com Vossa Excelência, vereador Cipriano, houve o compromisso de se mudar e de se acertar essas posições, que montariam um conselho editorial. Então, como não dá para fazer, eu hoje voto favoravelmente, aguardando que Vossa Excelência cumpra a outra parte do acordo, que é de regularizar isso. E estando isso, porque realmente eu acho que é importante, como já tinha dito na semana passada, só que havia realmente essas restrições que houve o compromisso de Vossa Excelência. Vereador Cipriano. Muito obrigado pela parte, André. Até a gente chamou para conversar, né? Mas foi para poder acalmar os ânimos, porque trata-se de alguma coisa que nós estamos trazendo para Barretos, que é para o bem de todos, né? É mais um canal de televisão. Teve gente que criticou porque o canal é digital. Não se libera mais canal analógico, só libera digital, gente. Daqui 2 anos tudo é digital. E importante o entendimento. E tem a minha palavra, eu tenho certeza que tem a palavra do Juninho também quanto a isso.
Esse conselho tem que sair mesmo. Nós deveríamos já montar um conselho agora, já sair, né, com alguns vereadores participando do conselho, funcionários, para poder que seja montada uma regulamentação. Dando isenção. Com toda a isenção, para que não haja problema nenhum com ninguém, tá certo? E nós temos certeza que, passando esse período que é provisório da TV, com certeza pode se abrir concurso sim, viu, presidente? Só não pode homologar, mas homologa depois. Se for o caso, abre o concurso, a gente tem que fazer a coisa da maior clareza possível. E tem a minha palavra, eu tenho certeza e conto com o seu voto por isso. Exatamente, por acreditar que a palavra vai ser cumprida. Hoje, voto favorável e esperando realmente que tenha toda a isenção. Disse na sessão passada, como está na mão de 2 profissionais, que eu acho que são profissionais capacitados, Big André e a Luciana, eu vou em confiança aos profissionais que aqui estão. Continua em discussão. O Conselho Editorial, André, realmente, como a gente não entende dessa questão de TV, a Luciana Gomes e o André me disseram que realmente tem que ter o Conselho Editorial. Inclusive, já fiz o convite a Vossa Excelência para fazer parte do Conselho Editorial, e qualquer outro vereador que queira fazer parte está aberto para sugestões. 5 vereadores, 6, 7, quanto mais puderem, inclusive funcionários da casa efetivos, população também que queira participar. O Conselho Editorial é isso, porque a TV da Câmara é do povo, então tem que ter o povo representando, tá certo? Continua em discussão, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Guilherme Henrique de Ávila solicita apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com justificativa de voto do vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, eu votei favoravelmente ao projeto na primeira votação, na segunda, embora ele foi exaustivamente discutido na Casa de Leis, realmente todo esse trabalho será feito através de um conselho para que as coisas possam caminhar. Eu fico feliz de morar numa cidade onde nós temos excelentes profissionais. E aqui esse projeto, Big André e toda a equipe que irá trabalhar, nós temos certeza que dará todo o respaldo que essa Casa de Leis precisa, de uma forma transparente e de uma forma que possa realmente contemplar todos aqueles que realmente envolvidos nesse projeto. Falo isso porque todas as matérias discutidas nessa Casa de Lei vêm sim ao encontro da população e do interesse público. E é importante que isso seja relatado, divulgado, Juninho Leite, com uma televisão local, e nós possamos dar transparência a todo esse trabalho que é executado na casa. Então, votei favoravelmente ao projeto, e eu tenho certeza que os profissionais envolvidos nesse projeto desenvolverão um bom projeto, um bom trabalho nessa Casa de Leis. Só para a gente esclarecer, no começo agora a gente vai transmitir as sessões ordinárias e fazer alguns informativos. Mas, exemplo, quinta-feira agora nós temos a audiência pública. Nós vamos gravá-la e vamos também estar passando. Então, que vai ser às 3 horas da tarde. Se caso a gente conseguir colocar já a TV no ar até quinta-feira, de repente até a audiência pública seja transmitida ao vivo, que eu acho muito difícil. Mas pelo menos gravá-la e numa oportunidade a gente está transmitindo já essa audiência pública do plano diretor que vai ter quinta-feira, dia 1º. Pois não, doutor Francisco? Queria justificar, muito obrigado, senhor presidente. Evidentemente que esse projeto vai ter percalço, mas eu votei a favor porque representa um ganho muito grande para a nossa Câmara. E o futuramente, não é essa gestão ou a outra, mas as coisas vão aparecendo e é de suma importância, é importante a TV Câmara. Obrigado, doutor Francisco. Falo que aqui nós estamos vereadores, né, doutor Kiko? E é uma sementinha que essa gestão está plantando através de todos os vereadores e, oxalá, no futuro, tenha uma grande representatividade para a população e um grande benefício para a população barretense. Na nossa, Euripim, nossa. Projeto de lei número 29/2000. Pois não, vereador Kiko. Senhor presidente, parece que faltou alguma coisa em relação ao projeto sobre a TV Câmara. Vossa Excelência falou sobre a redação final, mas não colocou em votação. Então,
Eu pedi para o Guilherme. Ah, é verdade. O Guilherme pediu redação final, mas não coloquei em votação. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, vereador Kiko, pela atenção. Projeto de lei número 29/2012, de autoria do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, que dá denominação de Jarbas Silvestrin à Academia Céu Aberto, que especifica. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da casa. Aprovada em primeira discussão, está em segunda discussão. Pois não, vereador Paulo Corrêa? O vereador Paulo Corrêa está solicitando vista do projeto regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto em discussão única. Parecer do presidente e do relator da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 61/2011, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que institui o Programa de Fomento à Economia Popular Solidária do município de Barretos e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com adiamento de 60 dias ao vereador André Luiz Rezec. O vereador André Luiz Rezec não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Eu solicito mais 30 dias de adiamento. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Parecer, projeto 2. Parecer do relator e do membro da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 66/2011, de autoria do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, que regulamenta o trânsito de veículos na faixa de pedestre no município de Barretos e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com adiamento do autor para o autor de 90 dias. Senhor presidente, eu solicito mais 20 dias, que eu estou terminando já os... É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei 213/2011, de autoria do vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone móvel no interior das agências bancárias e similares, no município de Barretos, na forma que especifica e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vistas ao vereador Guilherme Henrique de Ávila. O vereador não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela tramitação. Está em discussão, com a palavra o autor Aparecido Cipriano. Cumprimentar aqui também o vô Chico Pira. A gente está pedindo vista e adiamento de alguns projetos para poder tentar correr para que vote os outros projetos. Eu só tenho que colocar, nesse projeto, tem que colocar um documento que eu fiz um estudo, eu só tenho que apresentar, né, o documento. Tá, foi feito em PowerPoint, né? A gente demonstrar só, é rapidinho, não vai 5 minutos, só vou passar o porquê que eu considero, não é esse. Não, Tereza, onde está? Bom, o que foi dito no projeto, esse projeto ele proíbe o uso de celulares no interior das agências bancárias. Nós fizemos o projeto com o intuito, e o que foi dito pela comissão, pela nossa assessoria, né, foi que trata-se de, segundo no final eles falam, né, da inconstitucionalidade por ponto de vista formal e material, né? Vedação constitucionais, que impede a aprovação do projeto. Nós pedimos um parecer que foi montado, né? Eu pedi apoio de alguém que trabalha na área jurídica, né? E nós vamos apresentar o... Não está aí ainda, não, gente? Minutinho só.
o projeto de lei dispõe sobre proibição de uso de telefone móvel no interior da agência bancária no município de Barretos nas formas que especifica, né? Ele tem por escopo a edição de uma norma municipal que proíbe o uso de telefone móvel no interior das agências bancárias similares no município de Barretos, de forma que especifique e dá outras providências. A gente está mostrando o projeto para depois mostrar onde está na Constituição que dá esse direito da gente fazer isso. A proposta seria vedar a utilização de telefone ou equipamento similar no interior das agências bancárias ou instituições semelhadas, sendo que a agência que não observar a medida necessária para a aplicação de lei poderá ser multada. Além disso, propõe que esses estabelecimentos devam afixar placas ou cartazes em locais visíveis, informando a legislação pertinente e os seguintes dizeres: é proibida a utilização de telefone celular no interior deste estabelecimento. Uma das justificativas aduz que a medida tem por finalidade coibir constantes ações criminosas na modalidade de assalto em que os clientes são abordados após realizar um saque de alto valor no guichê do banco, uma vez que o controle instalado na entrada, através de porta de segurança, não impede que as pessoas criminosas entrem na agência bancária e observem a movimentação de clientes para detectar potenciais vítimas, transmitindo informações através da telefonia celular, rádio, aos marginais que se encontram à espreita do lado de fora, para que seja praticado o assalto. Em Barretos, no mês de dezembro, foram 8 casos. Pauta-se compatibilidade de um projeto com a... Agora verifique, olha, com efeito, o projeto ele tá compatível com a nossa Constituição Federal e com a lei orgânica, por 2 viés, olha lá. A constitucionalidade material e formal. A validade material de uma norma diz respeito à sua compatibilidade com o conteúdo de ordenamento magno. E a validade formal trata do correto procedimento especificado para a lei, para a edição de outro ato normativo. Entendimento esses são fundamentais para o engendramento de um ato normativo. Quanto à matéria tratada na proposta em tela, toda vez que surge vontade municipal de disciplinar matéria relativa às instituições bancárias, aparece uma centena de argumentos, articulados pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que repudia a atitude. Mas por que acontece isso? Só que neste caso, presente de lei, a própria entidade declara favorável à FEBRABAN. Olha lá, ó. A Federação Brasileira de Bancos declara que a medida que proíbe o uso de celulares dentro de agências bancárias contribui para combater o crime conhecido como saidinha de banco, embora não resolva o problema totalmente. Isso porque esse tipo de crime ocorre também nas vias públicas, fora da agência bancária, algumas vezes em locais até distantes, alimentando dados de criminalidade. Mas os dados são passados para alguém que está lá fora. Essa fonte ali, olha, nós pegamos na própria FEBRABAN, ela falando, segundo ela, nas cidades que foram colocadas, já diminuiu, segundo dados, em 73% os casos de saída de banco. Seria necessário estabelecer que se a proposta em tela estaria propondo legislação sobre segurança bancária ou se trata de matéria atinente ao direito individual do cidadão. Quando se proíbe alguma coisa bancária, gente, que fala que a Constituição fala que é de norma federal, bancário na seguinte seção, doutor Reginaldo, de que movimentação bancária, câmbio, são essas coisas. Olha lá, ó. O entendimento, na primeira hipótese, há sim compatibilidade com a Carta Magna, uma vez que se trata de matéria de interesse local. É o interesse nosso. A proteção à incolumidade do munícipe, conforme disposições constitucionais elencadas. Olha lá, ó, artigo 23. É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar patrimônio público. Artigo 30 da Constituição. Compete ao município legislar sobre assuntos de interesse, suplementar a legislação federal no que couber. Suplementar a legislação federal no que couber. Artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e de incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, né? E aí temos os órgãos. E o artigo 182 fala que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Artigo 182. Existe muita confusão no que tange a hermenêutica da expressão interesse local na Constituição da República.
Ali Lopes Meirelles adverte que o interesse local não se caracteriza pela predominância ou pela exclusividade do interesse para o município em relação ao do Estado da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e municipal e federal, né? A diferença é apenas no grau e não na substância. Posto elencado de normas constitucionais, é deste modo de competência dos municípios também a segurança bancária. Legislar sobre o mote não afeta em nada a atividade bancária, o sistema monetário e de medidas. É isso que fala a Constituição, é o sistema monetário de medidas e não sobre a atividade. Os títulos, garantias, as políticas de crédito, campo, seguro, transferência de valores. Isso sim é exclusivo da União, é essa parte que é exclusiva da União. Nós não estamos mexendo nessa parte. Recentemente, a Consultoria Jurídica do IBAN exarou um parecer em 18 de fevereiro do ano passado, de 2010, sobre a legalidade da constitucionalidade de projeto de lei semelhante. Iniciativa parlamentar que proíbe o uso de aparelhos telefônicos no interior de agências bancárias que possuem serviço de 24 horas nos seguintes termos, 25 horas, né, que eles falam, né? O município, em conformidade com seu interesse local, artigo 30, no desempenho de seu poder de polícia para preservar a integridade física dos munícipes, está autorizado a interferir no direito de propriedade do particular, que não é absoluto, artigo 5º da Constituição, número 23 da Constituição Federal, no inciso 23. E, por conseguinte, estatuir condições para seu exercício, também pode o município interferir na liberdade particular em prol do bem-estar público. Está ali no artigo 5º da Constituição Federal, número 2. Sendo assim, olha, gostaria que prestasse atenção nisso aqui, eu gostaria de apoio da Comissão de Justiça, olha. Só tem o original aqui da Comissão de Justiça, né? Sendo assim, é competente o município para legislar sobre questões que digam respeito a edificações ou construções realizadas em seu território, assim como sobre assuntos relacionados à exigência de equipamento de segurança em imóveis destinados ao atendimento público. O próprio Supremo Tribunal Federal, doutor Ginaldo, o próprio Supremo Tribunal Federal já manifestou em diversos julgados acerca da possibilidade de lei municipal dispor sobre norma de segurança para estabelecimentos bancários, sem que isso representa invasão de competência da União. O próprio Tribunal Supremo já deu isso, né? Olha lá, ó. Estabelecimentos bancários, competência dos municípios para, mediante lei, obrigar instituições financeiras a instalar em suas agências dispositivos de segurança, em ocorrência de usurpação da competência, legislação federal, recursos improvido. O município dispõe de competência para, com o apoio do poder autônomo, que lhe confere a Constituição Federal, de exigir, mediante lei formal, a instalação em estabelecimento bancário dos pertinentes equipamentos de segurança, mediante lei formal, a instalação em estabelecimentos bancários de todo esse equipamento, né? Tais como porta eletrônica, câmara filmadora, tem o exercício dessa atribuição instituição fundada em título constitucional específico. O Supremo deu lá, ó, artigo 30 é o que nos dá esse direito. O artigo 30, inciso 1º da Constituição. Importe em conflito com as prerrogativas fiscalizadoras do Banco Central. Olha lá. Ministro Celso de Mello, 6/5/2005. A proposta em análise quer apenas tentar diminuir assaltos realizados contra pessoas que saem das agências bancárias. Nós não estamos querendo mexer no sistema monetário, não. Nós não estamos querendo mexer no câmbio. E impostos bancários após ter feito saques no caixa. O que leva a crer que possivelmente entre as pessoas que aguardam para ser atendido, há quem esteja observando o movimento dos clientes e repasse informação para assaltante. É apenas isso que a gente está querendo fazer. Ressaltamos que diversos municípios brasileiros já aprovaram a lei com o mesmo teor e autoria legislativa, levando-nos a crer que a real possibilidade de tal projeto ser plenamente possível em nossa cidade. Tá certo? E como exemplo, assim sendo, solicito que seja remetida à Comissão de Justiça e Redação tais considerações e argumentações para um novo parecer. Tá certo? Tudo isso que está escrito a gente está assinando e encaminhando, solicitando um novo parecer. Tá certo? Então, eu tenho certeza que vocês vão olhar com outros olhos. Não é a intenção nossa, não é apenas a segurança do cidadão barretense, tá certo? E nós temos esse direito, sim. A Constituição nos dá esse direito. Nós só mostramos elementos constitucionais. Nós não pegamos nenhuma lei, só elementos constitucionais para que nós possamos fazer isso. E eu solicito que seja olhado com carinho agora. Quero que a nossa comissão olhe com carinho e verifique essa possibilidade, porque eu posso até entender amanhã se alguém votar contra.
eu só espero que meu parecer tenha alguma validade, né? A gente ficou debruçado nisso aí 15 dias, né? Eu não sou formado em direito, então tem que debruçar muito para poder chegar a isso aí, né? Vocês chegam fácil, né? Eu não, eu demoro um pouco mais. Então, tem que ler quase a Constituição inteira para poder conseguir achar esses pedaços aí. Então, eu solicito que seja encaminhado novamente, senhor presidente, à Comissão de Justiça, que seja, né, colocado esse meu adendo para que possa ser novamente estudado e voltar para votação. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Vereador Dr. Francisco. Já está lá, João. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes. Bom, evidentemente tenho posição contrária ao vereador Cipriano, com o devido respeito a ele e ao projeto que ele apresentou. Essa proibição de uso de telefone celular em banco, ela é criticada pelas entidades de defesa do consumidor e cidadãos, e pelos sindicatos bancários. Por quê? Porque entende que isso aí priva o cidadão de um direito que ele tem. E quem tem a obrigação de criar algum tipo de para conseguir que a população tenha acesso ao telefone celular, é o próprio banco. Por que você vai privar o cidadão? Quando é, na verdade, o banco que tem de criar condições para que o cidadão, para que o cliente não seja roubado. Tá certo? Então, o que o cliente honesto, que é 99%, tem a ver com 1% de bandido? Tá certo? Porque os bancos não implantam equipamentos que impeçam a visualização das operações de caixas e terminais de atendimento. O que o cliente tem a ver? Porque imagina, se os próprios caixas... Pela ordem, senhor presidente. Claro. Nós já foi objeto de discussão séria aqui, né? Nós teremos, é isso que eu estou pedindo, para que dê a constitucionalidade do projeto, para que a gente discuta o projeto, aí a validade ou não do projeto. Hoje a discussão se atém apenas aos elementos constitucionais. Por que ele é inconstitucional, formal e material, ou não? Então eu gostaria de pedir a gentileza, doutor Francisco, que a gente discutisse somente isso, tanto que o pessoal está esperando. Eu só vim aqui para ler, né? Porque eu sou obrigado a colocar esse elemento. Foi justamente por isso que eu não Então, parei o senhor, porque o senhor entrou no projeto também, o senhor discutiu o projeto também, e tá certo? Senhor presidente, o senhor entrou dentro do projeto, o senhor saiu fora dessa discussão. Tá, senhores vereadores, vamos apenas discutir o parecer. Se não tiver mais o que discutir sobre o parecer, vamos dar sequência ao projeto. Aí quando entrar o mérito, nós discutimos o mérito. Tem bastante gente aguardando aqui para a gente discutir os projetos que estão aguardando à noite. Foi justamente isso. Vamos deixar para o mérito, para a próxima. O vereador Cipriano ficou durante quase 15 minutos aqui. Então vamos deixar o mérito. Entrou no mérito várias vezes, saía do mérito, entrava no mérito e não foi dito nada a ele. Então ninguém agora questionou o fato dele entrar no mérito, sair do mérito, ir para o parecer, voltar no parecer. Por isso que eu subi aqui. Porque eu quero ter o mesmo tratamento que ele teve. Ninguém usou da palavra para dizer, senhor vereador, o senhor saiu do parecer e foi para o mérito. Foi justamente, estão questionando agora. Estão questionando agora porque, tá certo? Eu entendo que o pessoal está com um pouco de evidente, tem que ser resolvido. Bom, entendo que essa responsabilidade, a garantia do cliente, não é do próprio cliente. Essa responsabilidade é do banco. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Francisco. Muito obrigado pela compreensão. Continue a discussão com a palavra, professor Reginaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também vou me permitir divergir do nobre colega vereador Aparecido Cipriano e divergir do ponto de vista constitucional mesmo. Gostaria de
de concordar mais uma vez com Vossa Excelência. Mas, infelizmente, eu vejo que o projeto padece de inconstitucionalidade material. Não do ponto de vista formal, que foi basicamente o exposto por Vossa Excelência. De fato, o município tem competência para tratar de assuntos locais. Não há dúvida quanto a isso. Nesse ponto, nesse caso, o projeto é constitucional. Mas, no meu modo de ver, quanto à matéria, ele é inconstitucional. Por quê? Porque ele fere alguns princípios constitucionais. O princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, mais precisamente. Para a gente analisar esse ponto, muito rapidamente, precisamos lembrar que a liberdade, de um modo geral, ela está inscrita na nossa Constituição. Ela é o princípio básico. Tanto é assim que, para o particular, a liberdade é total. O particular pode fazer o que ele quiser, com exceção daquilo que a lei proibir. Então, a regra é a liberdade. A exceção é a proibição, é a vedação. Diferente do poder público, quando a liberdade tem que ser autorizada por lei. O poder público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, primeiro ponto é esse, que a liberdade é a regra. Então, quando se cogita de editar uma lei que venha, de certo modo, coibir essa liberdade, é preciso verificar se essa lei satisfaz, do ponto de vista material, se ela satisfaz, pelo menos, esses princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O que diz esses princípios? O princípio da proporcionalidade diz que a lei deve ser adequada, deve instituir instrumentos adequados aos fins a que se propõe. Ora, no caso, me parece que proibir a utilização de um meio de comunicação dentro de qualquer lugar não é muito adequado para se atingir o objetivo, que é coibir a criminalidade. Haveria outros meios para o Estado atingir esses objetivos do que simplesmente proibir a comunicação, que vai na contramão da história. Comunicação e com tecnologia cada vez mais vai ser utilizada. Daqui a pouco estaremos nos comunicando só com, vamos dizer assim, transmissão de pensamento, com chip na cabeça, né, doutor Otávio? Como proibir isso? Como coibir isso? Né? Então, não me parece que seria muito adequada a medida instituída pela lei, vedando a utilização de meios de comunicação. Pois não. A única coisa que me estranha, que a minha Constituição fala Constituição Federal do Brasil. E essa Constituição, eu não sei o que acontece, ela vale para Curitiba, ela vale para São Paulo, para Salvador, para o Rio de Janeiro, para Franca, para Manaus, para todo o Ceará. E lá já passou isso aí, né? Então eu estou achando que tem hora que eu acho que a Constituição tem uma Constituição para lá, outra para cá, né? Então... Não, vereador, o que há é que são cabeças diferentes. Tem cabeças em Curitiba, Porto Alegre, Manaus, e as cabeças pensam diferentes. Isso é normal, cada ser humano enxerga a mesma coisa e interpreta de maneira diferente. É por isso que existem vários profissionais, por isso que existem os tribunais, vários juízes, de primeira instância, segunda instância, etc. Isso é normal, normalíssimo, tem que ser assim. Mas prosseguindo na análise da matéria do ponto de vista constitucional e material, o princípio da proporcionalidade também diz que a medida tem que ser necessária ou exigível. Ou seja, é preciso que uma vedação dessa seja absolutamente necessária, que não haja outra maneira de se atingir o objetivo. E no caso aí, eu acho que há outras maneiras. Pode até ser mais custosas, mas que há outras maneiras, não tenho dúvida disso. E, por fim, o princípio da razoabilidade, que diz que também as medidas adotadas, as restrições impostas pelas leis, devem ser razoáveis, devem ser compreensíveis. E como já ressaltei aqui, como também o doutor Francisco ressaltou,
não me parecem razoáveis essas proibições, porque a gente vai acabar fazendo da exceção à regra. Proibir tudo, proibir o uso de capacete, proibir celular em sala de aula, proibir. Onde é que vai ficar a liberdade do cidadão? Então, eu quero reafirmar o meu parecer como membro da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido da inconstitucionalidade do projeto. Infelizmente, vereador Cipriano, que entendo a intenção, a boa intenção de Vossa Excelência, mas compreendo que em determinadas situações nós devemos sermos mais exigentes e privilegiar mais a liberdade do cidadão do que, vamos dizer assim, medidas que seriam mais práticas e mais fáceis de adotar. É só isso aí, muito obrigado. Está em votação o pedido de anexo de juntada de documentos do vereador Cipriano. Favorável permanência da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E está em votação o encaminhamento novamente da Comissão de Justiça. Favorável permanência da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O projeto será novamente reencaminhado à Comissão de Justiça. Pois não, nobre vereador André? Senhor presidente, hoje já teve toda a celeuma, as coisas. As professoras estão aqui até agora. Eu gostaria que fizesse a versão de pauta. Agora que nós vamos... Acabou esse projeto, era o último projeto também já da pauta. Tem no complemento. Só tem dois. Foi solicitada a versão de pauta. Eles não. O problema é que eles não estão nem na pauta, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir autorização. Eu vou pedir para autorização para incluí-los em pauta, daí fazer a inversão, tá bem? Então vamos lá. Vamos pela ordem. Nós temos aqui também o projeto, que também beneficia também as professoras, que daqui concede o reajuste aos servidores públicos municipais, que é o primeiro projeto 26. Estou pedindo autorização para incluí-lo na pauta. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em discussão um único projeto. Com a palavra, vereador André Luiz Rezec. Esse é o... Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade esse não é o processo da educação. Esse é o processo que reajusta o salário mínimo, o salário dos servidores públicos municipais. É um reajuste salarial de 5,53% e tem um abono de R$ 53,00 para quem tiver um salário inferior a R$ 1.000. Na verdade, eu vim aqui porque eu acho que isso deveria ter sido discutido melhor com o funcionalismo público municipal. Uma assembleia, reunião, acho que faltou se discutir com o servidor. Chegou, vai se aprovar mesmo, porque a Câmara, nenhum vereador tem competência para aumentar esse salário, mas que um vereador pode fazer aqui é diminuir. E ninguém vai fazer isso. Mas eu acho que, mais uma vez, faltou diálogo. Vereador Euripim, na parte. Caro colega André, em respeito aos funcionários públicos que estão aqui, tanto da promoção social, né, como os educadores, é lamentável que a gente vai discutir um aumento do funcionário público esse ano, e não foi ouvida a classe, não foi discutido o índice, só apenas repassando a inflação. Cada vez mais o salário vosso vai ficar defasado, isso já é público e notório. Amanhã ou depois o funcionário público vai estar ganhando salário mínimo ou abaixo do salário mínimo. Então, Otávio, a gente não pode estar brincando. Eu acho que aí faltou aquele jogo de cintura. Nós tínhamos que estar ouvindo a classe, né, do funcionário público, tinha que estar discutindo que desse, porque 5%, André, de quem ganha pouco não faz nem cosquinha. Mas daqueles que ganham um salário altíssimo, faz a diferença, e é muita diferença. Então, eu também lamento, estava conversando agora com o Juliano, acho que toda a Câmara lamenta, porque nós já várias vezes discutimos salários aqui, reajuste do funcionário público municipal, de uma maneira mais positiva, com otimismo. Hoje, realmente, temos que engolir goela abaixo apenas o índice.
infelizmente, temos que dizer, lamentavelmente, que não foi ouvida a classe. Exatamente, vereador. Então eu vim só para dizer, o que o vereador pode fazer aqui é diminuir. Eu acho que ninguém é louco de fazer isso. Mas ficou a desejar. O tempo inteiro se falava, não, foi abono, depois vai aumentar e está fechando vereador André, o reajuste. Pois não, vereador. Inclusive foi até uma solicitação minha, eu pedi para fazer um ofício encaminhando ao presidente do sindicato, o João Mulato, para saber se estava de acordo com o sindicato tinha feito as reuniões. Eu acho que não chegou essa resposta a tempo, mas hoje o chefe dos recursos humanos da prefeitura, o Carlinhos Perassoli, nos pediu para que se o processo pudesse ser passado hoje, porque amanhã vai rodar, para a gente mandar já amanhã cedo, que amanhã já vai rodar a folha de pagamento do funcionalismo público municipal, e aí pelo menos esse inflacionário, esse reajuste inflacionário já vai constar do pagamento já do segundo dia útil agora de março. Aí ele disse que se a gente não passasse hoje, não teria como já entrar no pagamento de terça-feira, se eu não me engano, segunda ou terça-feira. E até por isso mesmo, né, que foi todo o esforço de todos os vereadores, até do vereador Leandro Anastácio, por isso nós estamos passando, para que se passasse. Por isso nós estamos passando hoje, Juliano, nós estamos passando o projeto hoje, até sem ouvir toda a classe, porque a folha vai ser rodada amanhã até às 3 horas da tarde. Então a gente espera já, mesmo que seja esse inflacionário apenas e o abono para quem ganha menos que R$1.000, mas que já conste na folha de pagamento da semana que vem e depois a gente possa vir a discutir no futuro, aí, nas próximas sessões, talvez um reajuste real para o funcionalismo público que tanto realmente necessita de um aumento salarial. Na verdade, eu acho, inclusive, que não é o presidente do sindicato que vai falar, é a classe que deve falar, que o presidente do sindicato deveria ouvir os funcionários públicos para depois omitir opinião. Mas, vereador Francisco. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Eu tratei desse assunto aqui no grande expediente e é o fim do mundo, né? Porque nem o presidente do sindicato veio aqui hoje conversar com os vereadores, nem o presidente do sindicato. Quer dizer, cadê o presidente do sindicato? Então, é uma categoria que está largada, né? Está largada, porque é uma falta de respeito com o próprio funcionalismo. Quer dizer, não importa quanto ele ganha, não importa como é que vai ser feito, o que importa são os acertos, tá certo? E esse tipo de coisa é que deixa sempre a categoria indignada e que certamente vai dar uma resposta para esse tipo de jogada suja, tá? Muito obrigado. É exatamente isso, eu tenho a lamentar isso, porque não é questão de não ganhar, a mais de que não ganhar é de não pedir, porque se não pede não vai ganhar mesmo. Então eu acho que realmente faltou o sindicato dos servidores públicos municipais, porque é a primeira vez que eu vejo chegar um aumento assim, repasse da inflação, ninguém, chegou à noite. Vereador Miltinho. Eu também lamento essa situação, porque eu, como sindicalista, estou há 15 anos no Sindicato da Alimentação, vereador André. Acho também que isso está falho. 5% eu acho muito pouco para vocês. Eu acho que tem que ser retornar a ser discutir isso realmente como aumento salarial, porque isso é só perca 5% na sua categoria. No Sindicato da Alimentação, esse ano, os níveis de aumento salarial atingiram até 9%. 9%. Então, assim, da alimentação. Agora, como vocês são outra categoria, mas eu acho muito pouco, para mim é, assim, insatisfatório. Isso que vai ser aprovado hoje, mas mesmo que tem que ser aprovado para rodar os seus olerites e sair o seu pagamento, eu acho que vamos ter que aprovar. Mas da minha insatisfação, eu estou falando da minha insatisfação em relação a esse aumento que é muito pouco, porque não dá nem a perca durante o tempo de vocês. Agora, só no outro ano ter outro aumento, eu acho isso assim que é muito, foi assim, tem que ser repensado. Então, senhor presidente, era só para lamentar a falta de discussão, a falta de entrosamento e o simples repasse. Como o vereador tem duas opções, ou aprovar ou deixar sem aumento, vamos fazer o quê? Melhor 5% do que nada. E nós também temos que,
coisa que tem além dos 5,53%, é para aquele funcionário público municipal que ganha menos que R$ 1.000, o abono de R$ 53, se eu não me engano agora, nenhum funcionário vai passar a ganhar menos que R$ 1.000, salvo engano. Nenhum funcionário. Quem ganha até R$ 1.000, desculpa, quem ganha até R$ 1.000 vai ter, além dos 5,53%, um abono de R$ 53, tá certo? Continua em discussão, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto. O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de reajuste inflacionário aos servidores públicos municipais. Vamos passar isso aqui já. Isso aqui. Projeto de lei número 36/2012, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivo que especifica na lei número 4.647, de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o pagamento do piso nacional do magistério à classe de docentes do quadro do magistério do Sistema Municipal de Ensino de Barretos, São Paulo. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano assinou a DOC no lugar do vereador Leandro Anastácio. É isso mesmo. O vereador Cipriano assinou a DOC em lugar do vereador Leandro Anastácio. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Paulo Correia. Ô, Cipriano. Vai eu e Cipriano pra cadeia. Até que enfim, educadoras. Me arruma um projeto aí. Não, você tem jeito. Uma conquista importante. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas, funcionários da casa, novamente estou comentando também. Agora a todos os educadores que estão aqui, educadores que estão em suas residências, grande ansiedade, expectativa. É lei, mas nenhum prefeito da região está cumprindo. Viu, doutor Otávio? Fala que é lei federal, mas nenhum prefeito da região está cumprindo a lei federal que estabelece o piso da educação. A primeira cidade da região é a cidade, é o município de Barretos, através do prefeito. E o que visa? Através da lei federal 11.738/2008, que estabelece o piso nacional da educação, revoluciona toda a educação no país, valoriza os profissionais da educação desse país. Porque hoje, o profissional, o piso aqui em Barretos, do educador mais especificamente, que ganhava abaixo do piso, vai ser o mesmo piso lá no Ceará, lá no estado de Pernambuco, ou seja, estabelece um piso nacional, uniforme para todos. Educação. Aqui eu não tenho de passar, vocês têm que ir passando aí. Quem estão sendo beneficiados? Os educadores da educação infantil e os educadores de crianças e adolescentes. Como eu falei, a Lei 11.738 estabeleceu o piso nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Por que 2008 entraram com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF? Governadores
preocupados com sua despesa nos seus estados. Mas, na verdade, eles esquecem que o Fundeb repassa os recursos necessários para que se cumpra essa lei. Então, em agosto de 2011, do ano passado, foi julgado a legalidade da lei. E, diante disso, a partir de novembro, começamos a cobrar, sentamos com o prefeito disse para mim: Paulo, nós já estamos estudando e nós já estamos encaminhando para a Câmara Municipal. E no seu artigo 2º, que estabelece o valor do piso, para o ano de 2011, foi lá estabelecido de R$ 1.187. Esse projeto veio aqui para a Câmara Municipal em janeiro de 2012 e, com isso aí, conseguimos aprovar o piso nacional aqui para a Secretaria da Educação. E ele tem que ser atualizado todo mês de janeiro. Todo mês de janeiro. Ou seja, a data base do piso salarial da educação é no mês de janeiro. Esse de 1.187 se refere a janeiro de 2011. E agora, como foi aprovado, foi retroativo ao mês de dezembro, 1.187, só que teve um equívoco. Não se corrigiu a tabela das educadoras que ganham acima do piso. Ou seja, através de um plano de cargo e salário que foi aprovado, encaminhado pelo professor Reginaldo a essa Câmara, aquele profissional da educação, aquele educador mais especificamente que a gente está falando, se fizesse um curso superior, ele mudaria de padrão. E, na verdade, quando se estabeleceu o piso, passou a ter uma pequena diferença, ou seja, esse padrão passou a estar defasado com relação ao piso. Eu conversando com o prefeito veio aqui numa reunião com as educadoras, estavam outros colegas vereadores, e ele assumiu um compromisso. Ele viu, ele até achou que não tinha necessidade de enviar novamente o projeto para a Câmara Municipal. Aí, através do parecer jurídico, houve por bem encaminhar o projeto. Hoje o projeto está aqui. Muitos questionam, mas saiu tarde o projeto? Saiu. Mas hoje está aqui sendo discutido aquilo que é para beneficiar vocês. Ou seja, estabelecendo o mesmo percentual do aumento do piso para os outros padrões. Pode passar, chega na tabela. Essa é uma tabela que foi feita de acordo com o plano de cargo e salário. Ali está muito pequeno, mas inicialmente o piso salarial era de R$ 1.012. Esse piso já foi aumentado para R$ 1.187. Só que depois os outros padrões não tiveram aumento. E esse projeto de hoje é para se refazer esse equívoco. Ou seja, estabelecendo também um percentual para os outros padrões. E com isso, valorizando os profissionais que tiveram a oportunidade de ir numa universidade, numa faculdade, cursar um curso superior, para que pudessem ser valorizados. Com isso, você capacitando, você dando incentivo, você valorizando o profissional da educação, passa a ser um dos requisitos de uma escola pública de qualidade. E isso está acontecendo na Secretaria da Educação, na Educação Pública de Barretos. Haja vista os resultados que nós recebemos do IDEB, ou seja, onde tem a avaliação e a projeção das notas hoje, através do IDEB, é de projeção de 2020, 2021. Então, nada mais é do que o retorno aos profissionais da educação, mais especificamente aos educadores que cuidam da educação básica, que é onde a criança inicia, no maternal, no berçário maternal, e aonde vocês estão sendo valorizados. E esse projeto, pois não, vereador, professor Reginaldo. Obrigado pela parte, vereador Paulo Corrêa. Eu gostaria apenas de fazer algumas observações
também de cumprimentar o pessoal da educação que está aqui presente, né? As educadoras de criança e adolescente, de educação infantil, cumprimentar mais uma vez e dizer que, de fato, o que nós estamos observando no Brasil nos últimos anos, diria aí nos últimos 10, 15 anos, é que a educação começa finalmente a se tornar prioridade nesse país. Ainda não do jeito que nós desejamos, não do jeito que é necessário, né? Mas a gente já começa a ver uma conscientização geral das pessoas bem intencionadas, no sentido de que a educação é a solução para o nosso país. Solução para o desenvolvimento tem que passar pela educação. E isso a gente nota, por exemplo, com a criação do Fundef. Primeiro, o Fundef, né? Fundef. Que alcançava só o ensino fundamental. A educação infantil estava fora do Fundef, né? O ensino médio estava fora do Fundef. E houve uma evolução muito grande, então, com a criação do Fundeb, que veio alcançar toda a educação básica, abrangendo a educação infantil e o ensino médio também. E os recursos destinados ao Fundeb também foram, a cada ano que passa, os recursos são gradativamente aumentados. E a gente vê que realmente o Fundeb tem destinado mais e mais recursos para todos os municípios. Eu tive a oportunidade de passar aquela lâmina no início, a apresentação no Grande Expediente, justamente tratando da educação infantil de Barretos e de outros municípios selecionados da região. E a gente observa que o crescimento na receita do Fundeb aqui em Barretos foi muito grande. Na minha época, como secretário, atingia 16 milhões. Hoje, em Barretos, está 42 milhões. Então, quanto tempo faz? 3 anos e pouquinho. Houve um acréscimo substancial. E, por outro lado, constatamos com bastante alegria também que o prefeito, que a administração e a Câmara também, evidentemente, tem procurado fazer com que esse aumento de arrecadação do Fundeb venha justamente alcançar os profissionais da educação. Não só pela aplicação do piso, como Vossa Excelência disse, mas com a aprovação do plano de carreira, com a inclusão da educação infantil no Estatuto do Magistério, no plano de carreira do Magistério, com a inclusão dos educadores das antigas páginas, né? Coordenadoras de creches, com os antigos monitores, com a inclusão de todo esse pessoal no Estatuto do Magistério. Então, a gente observa que não é episódico esse apoio que a administração pública barretense tem dado, não. Tem sido um processo já histórico, que vem de muitos anos de priorização da educação e de correção das distorções existentes. O que a gente pode pronunciar é que isso continue e que a educação se torne cada vez mais uma prioridade, não só nacional, mas substancialmente municipal. E o retorno disso, já vou concluir, senhor vereador, o retorno, as consequências, nós demonstramos também no Grande Expediente, que a educação infantil em Barretos é a melhor que existe dentre as maiores cidades da nossa região. Muito melhor do que Ribeirão Preto, muito melhor do que Rio Preto, Franca, Rio Claro, São Carlos, etc. Então, estão de parabéns, não só a administração pública, mas também os profissionais da educação que têm dado retorno para esse investimento que tem sido feito no seu progresso, na sua valorização profissional. Parabéns. Obrigado, professor Reginaldo. E quero destacar que no projeto anterior estabeleceu no seu artigo 1º que fica Barretos autorizado a instituir o Piso Nacional da Educação. E agora esse segundo projeto estabelece, no parágrafo único, referente a esse artigo 1º, que os cargos de educador de educação infantil, educador de criança e adolescente, deverão ter suas tabelas salariais atualizadas na conformidade do que alude o caput deste artigo, ou seja, estabeleceu o piso, a tabela, pelo que consta, vai ser corrigida também. Então, isso é um avanço, é uma solicitação que vocês batalharam, que vocês empenharam. Óbvio, vereador.
Pois não, Júnior. Primeiramente, eu quero aqui parabenizar todas as educadoras, educadores, que merecidamente conseguiram conquistar hoje esse piso salarial mais conforme com as necessidades do dia a dia. Parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho. Eu estive hoje presente com Vossa Excelência no gabinete com o prefeito. O prefeito fez o compromisso de encaminhar a essa Casa de Lei o novo piso de 1.187. E é bom de ressaltar que o piso salarial dos educadores, de forma geral, vem subindo de acordo com o salário mínimo. Eles estão tirando por parâmetro o salário mínimo, conforme o salário mínimo vem sendo reajustado, está sendo reajustado. Tanto é que em 2009 era de R$ 950, em 2010, 950, não, 1187. 2009 era de 950, em 2010 era de 1024, 2011 1.187 e agora há pouco, há 4 horas atrás, o novo piso salarial é de 1.451. Foi publicado hoje que o novo piso salarial dos educadores no Brasil passa para 1.451. Agora, resta saber se nós vamos ter que passar essa lei aqui na Câmara Municipal também, ou se vai ser automaticamente já é automático. Pelo que consta no corpo do projeto. E aqui a gente vê como Barretos, nós fizemos a lei e o prefeito mandou a lei para a Câmara Municipal, como Barretos está avançado. Agora só basta cumprir a lei que já está em vigor. E já tem algumas cidades no Brasil, e está aqui no site de notícia, até muito importante, dizendo que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação prepara uma paralisação nacional dos professores para o dia 14, 15 e 16 de março, com o objetivo de cobrar o cumprimento da lei do piso. E aqui em Barretos não vai ser necessário, porque nós já temos a lei em vigor que já respalda todos os educadores e professores para esse novo piso salarial de 1.451. Então, parabéns a todos os professores, parabéns a todos os educadores e, principalmente, parabéns ao doutor Emanuel, ao nosso prefeito, que tem a sensibilidade de dar o que é de direito a todos os educadores. E parabéns novamente a Vossa Excelência pelo trabalho. Obrigado, Juninho. Pois não, vereador. Vereador, apenas para acrescentar a informação, que a correção não é de acordo com o salário mínimo, não. Não. É de acordo com os aportes para o Fundeb, que é muito melhor. O acréscimo agora foi de 22%. 22%. Quer dizer, muito mais do que... Aquele valor que aumentou por aluno, ele é repassado ao piso da categoria. Então, na verdade, para encerrar, essa é a primeira... Já teve a primeira etapa, a segunda etapa é agora, fazendo a correção dessa tabela. É lógico que na educação infantil, o diretor de CEMEI ficou para trás, viu, professor Reginaldo? Porque, além de não ter sido beneficiado com a retroatividade da promoção bienal que aconteceu com os profissionais da educação, hoje quem está ficando para trás é o diretor de CEMEI. Está sendo reparado com relação às educadoras, mas o diretor de CEMEI ficou para trás, porque ele não foi beneficiado com a promoção bienal e também não está sendo beneficiado nessa situação, que aqui está reajustando a tabela dos educadores. Isso aí a gente tem uma segunda batalha que temos que estar discutindo nesse assunto. E um outro assunto também que a gente já vai estar cobrando com relação à jornada de trabalho. Nós precisávamos ter essa discussão, porque vocês, educadores, sempre estavam ligando, sempre estavam conversando, sempre estavam cobrando. E a gente não poderia dar um passo a mais sem ter resolvido esse. Esse hoje está resolvido. Eu dou o meu muito obrigado a todos os vereadores, porque foi um consenso de colocar em pauta e de estar discutindo na noite de hoje, porque todos deram os pareceres necessários para o projeto entrar em tramitação. Pois não, vereador Nilton. Bom, nessa noite fico feliz em poder estar aqui também e poder estar aprovando esse projeto para vocês, todos os educadores e educadoras. Barretos merece isso. Realmente é uma conquista de vocês. E votarei sempre que for necessário, quando falar que é aumento de salário, isso para mim vale muito. E se o Leandro também estivesse aqui, acredito que também votaria a favor. Com certeza. Já se manifestou isso, ok? Para vocês, eu voto sim.
E mais um detalhe. 1451, retroativo a janeiro de 2012. Não. Vamos lá. Esse projeto de hoje é retroativo ao dia 1º de dezembro. Projeto de hoje. Mas o piso que o presidente Juninho disse, ele é de 1451, que foi estabelecido hoje pelo MEC, ele é retroativo a janeiro de 2012. Essa é a observação que eu gostaria de estar passando. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Cipriano. Bom, eu quero ser rápido, eu vou ver se a gente só usa 5 minutos de todo mundo, né? Que a maioria de nós também tem que trabalhar amanhã cedo. Eu estou lembrando aqui, em 2004, quando eu era vereador, e eu vou falar que, por ignorância, eu não sabia a situação em 2004 das educadoras. E eu fui procurado por duas, na época, que eram responsáveis pela CEMEI, né? Uma era a Angélica, e que a gente sentou, fez um estudo, e eu encaminhei ao então prefeito eleito, doutor Emanuel, solicitando que fosse valorizado o trabalho das educadoras e das coordenadoras na época de CEMEI. E por sorte também, nós tivemos a sorte de ter o doutor Reginaldo na frente da Secretaria de Educação, que entendeu, que encampou, que trouxe esse trabalho e conseguiu essa valorização. E agora, Barretos sai na frente de novo. Vocês podem ter certeza, viu, educadoras, que Barretos está saindo na frente. Recentemente, se não me engano, chama Mila, a moça, ela até trabalha em Barretos também, trabalha em Guaíra. Ela solicitou até a minha presença do Paulo Correia lá, para tentar persuadir, e quem está escutando nós em Guaíra sabe disso, os políticos de Guaíra poderiam também verificar isso, a possibilidade que fosse implantado isso também em Guaíra. E pelo jeito está difícil, né, Paulo, lá, né? A gente foi até criticado aqui em Barretos por ter tentado ajudar lá, né? Quer dizer, somos vereadores de... Então lá eles nem querem ouvir, não querem ouvir falar, tá certo? E isso é fruto lá da reunião lá de 2004 ainda, novembro de 2004. O doutor Reginaldo ia ser escolhido ainda, né, doutor Reginaldo? Se o senhor pegar um requerimento aqui, tem um estudo que é aquele que o senhor conseguiu encampar e melhorar, né? Eu quero estar aqui só para dizer muito obrigado às educadoras no seguinte: com certeza a melhoria para vocês, quem está ganhando mesmo são as crianças. Porque hoje, o doutor Reginaldo trouxe um dado aqui que 94% é atendido em Barretos, não é isso, doutor Reginaldo? 98,5%. Existe 1,5% da população em Barretos, existe uma demanda de 1,5%, que isso dá mais ou menos 500 crianças esperando na fila para poder ir para a CEMEIs. E isso não é demagogia não, viu, gente, que eu estou falando aqui. A maioria, 90% das nossas CEMEIs tem melhor qualidade do que no ensino pago. Existe alguma escola paga em Barretos que paga 1.187 para uma educadora? Não existe. Solicita a prorrogação dos trabalhos, senhor presidente. Regimental favorável à permanência da comissão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade. Infelizmente, gente, tem gente trabalhando em escola paga como educadora ganhando R$600 por mês, menos que um salário mínimo. Tá certo? Então está aí a valorização de vocês. E eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão valorizar muito mais as nossas crianças que estão lá. Porque hoje na CEMEI estuda o pobre, o rico, está todo mundo lá. Tem gente que chega de bicicleta e tem gente que chega de carro zero para levar o filho. Isso é credibilidade. Não credibilidade no prédio. Não é credibilidade na mesa. Não é credibilidade naquela televisão que tem lá. É credibilidade no trabalho de vocês. É vocês que fazem esse trabalho. É vocês que tornam ele bonito. É vocês que tornam o próprio prefeito a credibilidade na educação. São vocês que fazem isso. Eu tive o prazer de trabalhar com vocês durante 4 meses, né? E foi um prazer mesmo, não foi estágio, foi prazer, foi prazeroso no último. Porque a gente via, eu só vim aqui para dar um exemplo, e já falei isso umas 2, 3 vezes. Eu peguei uma fase exatamente quando foi destituído Ogum Beiramar
e as crianças, boa parte das crianças foi para o Tenente Afonso Câmara. Quem conviveu com aquelas crianças pode medir muito bem o trabalho de vocês. Como aquelas crianças chegaram e como elas eram tratadas, e elas assustavam as crianças, doutor Reginaldo, assustavam por serem bem tratadas. Elas já iam esperando ser maltratadas. Iam tremendo, e chegava um educador e tratava elas bem, elas pareciam que estavam no outro mundo, tá certo? Então, eu tenho certeza absoluta disso, Paulo. Hoje, quem ganha não são vocês, é a população de Barretos, é aquele que dá a vocês a credibilidade de entregar a joia mais rara que eles têm, que se chama filho. Não é hora disso, mas eu só gostaria que na hora que vocês fossem pensar no projeto que vocês querem abrir creche no domingo, feriado, Natal, Ano Novo, que olhassem para lá e que vocês vissem também que lá também tem mãe. Elas também são mães, elas também têm família, elas também têm filhos, elas também têm esposo, têm marido e elas também têm direitos, tá certo? Muito obrigado. O André tinha pedido primeiro, doutor Francisco. Com a palavra, o vereador André Rezec. Senhor presidente, eu ia falar de lá mesmo, que o que eu ia falar originalmente era só uma coisa. Parabéns a vocês. O projeto saiu hoje por causa de vocês. Tenho que parabenizar o Paulo, que foi atrás, porque 5 horas da tarde eu estava aqui na casa, o Cipriano estava aqui na casa cobrando. E o Paulo, que foi para a prefeitura buscar o projeto. Mas isso só saiu porque vocês fizeram pressão. Então quem ganha é a população, mas hoje o mérito é de vocês. Porque senão não tinha... E se não tivesse aqui, não ia ter sido acordo, não tinha nada disso. Então parabéns. E eu só queria concluir, era isso que eu tinha para falar. Mas eu falar que, lamentavelmente, Cipriano, no final você falou uma besteira muito grande. O projeto do Dr. Francisco jamais falou para nenhuma educadora trabalhar mais tempo. Isso nós já discutimos inúmeras vezes aqui. Eu lamento esse negócio de ficar plantando desinformação. Não, desinformação, isso chama desinformação. O que se fala é que tem que ter pelo menos uma ou outra CMEI aberta como recreação para a mãe que trabalha ter que deixar. Não pôr gente para trabalhar muito mais tempo, nem reduzir a condição de trabalho escravo. Tem que contratar mais pessoas. Tem que gerar emprego. E tem que pegar uma ou outra creche, ou CMEI agora, e pôr para trabalhar. Porque tem shopping, tem vários lugares hoje que abrem aos fins de semana e tem mãe. Concordo que daí vai ter muita mãe que vai querer deixar porque não quer cuidar do filho. Mas isso é só uma questão administrativa de